Bom dia a todos, a paz do Senhor. Amém? Quanto tempo, né, irmãos? Tivemos um tempo aí de descanso, né? O começo do ano foi bastante trabalhoso e Deus proporcionou para a gente um tempo de descanso, mas ficamos sabendo de tudo que tem acontecido, acompanhando muito de perto o quanto Deus falou com a igreja durante esses domingos que a gente teve fora, né? Ministrou, falou, né? Nós trouxemos alguns irmãos aqui para abençoar a tua vida. Até forró você dançou, né? Domingo passado. Meu Deus do céu. Então nós estamos assim muito felizes com tudo que Deus tem feito, né? E percebendo que Deus realmente levanta pessoas para poder trabalhar na obra, para poder fazer aquilo que a gente sonha. E falando um pouco desse seminário, irmãos, nós já estamos nos preparando desde janeiro, através do livro, né, Movidos pela Eternidade, do John Bevere, né, em que o livro fala da questão da doutrina, fala da questão daquilo que vai ser trazido. Então nós temos nos reunido em torno disso, nós temos conversado, né, todo o governo precisou antes da gente comunicar isso para a igreja. Foi necessário que a gente estudasse muito bem, porque é um seminário recheado de princípios bíblicos, né? Há um desconhecimento geral da igreja, como o John falou, um desconhecimento geral da igreja com relação à eternidade. O julgamento, né? O trono branco, aquilo que é dito em Apocalipse, nós desconhecemos isso, porque a igreja hoje, ela anda numa outra vibe, né? E nós perdemos a noção do que é o julgamento que acontecerá na eternidade. Também nós desconhecemos a questão dos prêmios que nós vamos ganhar diante de Deus, né, pelas nossas obras, por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós fizemos em nome de Deus, em nome de Jesus. Então o John ele traz essas duas vertentes poderosas que realmente mudam a nossa vida. A partir do momento que eu li esse livro, a minha adoração não foi mais a mesma, a minha oração não foi mais a mesma. A partir do momento que eu li esse livro, tudo que eu olho, tudo que eu percebo, tudo que está ao meu redor, me traz o entendimento do porquê estou, do porquê faço, né? Então, assim, realmente ele é um livro e um seminário impactante. Você não pode perder nenhum dos 12 vídeos. Nós vamos colocar isso nas pequenas famílias, começa essa semana. Então, nós fizemos o ano passado um seminário que foi muito abençoador, isca de Satanás, tratando da questão de cura de traumas em relacionamentos. A igreja foi extremamente impactada, abençoada, nós entendemos muitas coisas, e aí esse ano Deus moveu o nosso espírito para estar trazendo então esse seminário do John, que ele mesmo tem dito que primeiro impactou a sua vida. Quando algo impacta a primeira vida daquele que está trazendo, meu irmão, a coisa é boa, porque muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça para o outro, a gente fala para o outro, a gente ministra para o outro, né? A gente escreve para o outro. Mas quando aquilo que a gente está falando, está escrevendo, está criando, está produzindo, está falando primeiro ao nosso espírito, ao nosso coração, aí de uma grande forma muita gente pode ser abençoada. Então é um seminário que eu digo para você, chame o teu vizinho, chame o teu parente, chame o teu amigo. Não é um seminário voltado só para aqueles que já estão na igreja, que conhecem a palavra de Deus, mas traz um entendimento para as pessoas a respeito da eternidade. Então, é um momento especial de nós evangelizarmos pessoa, é um momento especial de nós comunicar com as pessoas a respeito desse evento que é real e que muitas vezes nós, como filhos de Deus, como cristão, nós não estamos muito conectados com essa verdade. Então, há uma necessidade que a igreja ande nisso. Nós estamos nos preparando, inclusive hoje ainda temos uma reunião que vamos gastar a tarde toda se comunicando, falando, olhando, observando, né? Para que a gente possa trazer isso para a igreja com grande responsabilidade, com grande temor. O seminário ele causa temor, ele traz temor sobre a vida da gente, né? Quantas pessoas dentro da nossa família, nós não temos muito nos importado onde elas vão passar a eternidade. E depois que a gente assiste esse vídeo, e os irmãos falaram, Doni, você está agoniado, você está ansioso. Não é, irmão. É porque a gente começa a entender que a realidade espiritual,
com relação à eternidade, ela é tão real e tão dura para aqueles que não vão viver a eternidade com Cristo. É muito sofrível, é muito complicado viver a eternidade sem Cristo. Já viver na terra sem Jesus já é horroroso, né? Mas ainda assim a gente pode, mesmo sem Jesus, usufruir de alguns momentos em que eu posso beber, eu posso cheirar, eu posso fazer algumas coisas e ter um pseudo momento de alegria. Mas na eternidade não tem isso. Na eternidade não vai ter inferno cheio de mulheres bebendo cerveja e torcendo para o Palmeiras. Não vai ter, né? Mudei, né? Não tem. Você está entendendo que não é isso. A eternidade da morte é algo muito sério. E a partir do momento que eu entrei em contato com essa realidade, então, eu passei a ser um pastor inquieto. Eu passei a ser um homem de Deus inquieto, um pai inquieto, um marido inquieto. Então ele se prepara. Ele vai mover o teu coração de uma maneira em que a tua vida, eu prometo para você, a tua vida nunca mais será a mesma. Não por causa do seminário, mas por causa dos princípios de Deus que são abertos, que são escancarados, que são trazidos em luz. E quando a gente recebe luz de Deus, a nossa vida não tem condições mais de situar-se no ambiente daquilo que era antes, né? A gente é exposto à verdade e isso traz mudança para nós. Então, eu, aproveitando isso, quero convocar todos os líderes de pequena família a estarem conosco terça-feira, ok? Que é quando nós vamos trabalhar a distribuição do material, né? Tudo aquilo que vai ser feito. Muitos líderes de pequena família também já estão de posse com o livro na mão. Nós vamos propor para que os irmãos da pequena família tenham também o livro, leia também o livro para acompanhar a gente, para entender melhor do seminário. Então, assim, é um tempo maravilhoso. Eu tenho para mim, irmãos, está colocado no meu espírito, por Deus, que a nossa igreja vai sofrer um grande crescimento a partir de junho. Uma explosão de crescimento. Sabe por quê? Porque nós vamos de fato entender por que estamos na terra. De fato, nós vamos entender o porquê Deus nos colocou nesse tempo, nessa geração, para a gente realmente impactar esse momento nosso de vida. Eu tenho muita expectativa de que muita gente será alcançada, muita gente será tocado, muitas famílias serão levadas na presença de Deus, a nossa vida de oração vai ser mudada, nós vamos orar muito mais, nós vamos nos consagrar muito mais. Então eu disse ao Senhor, Senhor, obrigado porque o Senhor encaixa as coisas, tudo no tempo certo, né? Nós recebemos os meninos da Bolívia aqui no começo do ano, eles trouxeram uma proposta de missões, de tocar a comunidade, de avançar como igreja, né? E a gente entendeu a ideia, entendeu a visão, começamos a nos comunicar, a falar um pouco sobre essa realidade, mas precisava de algo que também trouxesse temor. Não só modelo, não só ideia, mas temor a respeito daquilo que a gente precisa fazer como povo de Deus. Amém, querido? Então eu te convoco para que você esteja extremamente animado, junto com a gente, junto conosco aqui, junto com a liderança, amém? Para que a gente possa fazer realmente um tempo assim, de muita bênção, olhar para as coisas espirituais com outro sentido. Bem, eu de viagem, orando um pouco na presença de Deus e me consagrando na presença de Deus, Deus me deu essa ministração e eu quero compartilhar com os irmãos. Antes de ministrar, eu quero dizer para você que eu sou um desses caras aqui. Tudo que eu vou falar nessa manhã, eu me encaixo dentro disso daqui. Por isso que é gostoso quando a gente comunica com vida. Por isso que é gostoso quando a gente comunica com autoridade. Eu sei que isso que eu vou ministrar para você está tão inserido na minha vida, está tão tomado na minha vida. Minha esposa está aqui, quando ela ouvir a palavra, que ela não ouviu ainda, ela vai saber que eu estou falando exatamente a verdade para vocês. Aqueles que são meus discípulos, que têm andado comigo, também vão olhar e vão perceber. Então, por que eu estou falando isso? Porque, querido, eu quero que nós entremos numa dimensão hoje de receber essa palavra com autoridade. De nós recebermos essa palavra movidos pela eternidade. Movidos de um sentimento para a eternidade. Sabe, é interessante a gente transmitir algo para a igreja que a gente não fique só no ambiente do aplauso, no ambiente do que legal,
no ambiente que tremendo, no ambiente do que maravilhoso, mas de repente aquilo não encaixa para você na dimensão daquilo que precisa acontecer com você durante a sua semana. E eu estou tendo aqui uma fé no meu espírito, de que essa palavra hoje, ela vai produzir em você um sentimento e uma condição de você entrar num novo ambiente espiritual, de você entrar num novo tempo espiritual para a tua vida, de você compreender coisas profundas da parte de Deus, amém? Então eu queria que você abrisse aí no livro de Salmos, capítulo 84, nós vamos ler. Aleluia, aleluia. Me ajuda a transmitir o que o Senhor falou no meu espírito, Senhor, nessa manhã. Me ajuda a abençoar os meus irmãos. Eu os amo tanto que eu quero vê-los abençoados. Eu os amo tanto que eu quero vê-los, Senhor, tocados pelo poder do Teu Espírito. Deus amado, por essa palavra, em nome de Jesus. Você achou? Salmo 84? Uau! Diz assim: liga, abre, vai com o seu irmão do lado, mete o olho na Bíblia dele, vamos juntos. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e ela desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, para os seus filhotes, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, eles te louvarão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, retos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios, do que em outro lugar, uma outra parte mil. Eu preferiria estar na porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor é sol e Ele é escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que em ti coloca a sua confiança. Que coisa linda, irmãos. Deixa eu achar aqui uma outra tradução. Só um minutinho para você ouvir um pouquinho mais aqui dentro do nosso momento de linguagem. Olha só que lindo. Como é agradável estar no lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muita saudade do templo do Senhor. O meu coração e o meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Os pardais e as andorinhas fazem ninhos para proteger os seus filhotes perto dos teus altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente entram na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água.
De transformar tristeza e sofrimento em alegria. Pensam em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem força de Deus. Vão sempre ao templo, em Sião, para adorar o Senhor. Ó Senhor dos exércitos, ouça a minha oração. Ouça, ó Deus de Jacó. Olhe, ó Deus, que o nosso escudo... olhe que é o nosso escudo. Trate com bondade o seu ungido. Mais vale passar um dia no seu templo do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu prefiro ficar humildemente à entrada da tua casa, com meu Deus, a viver na casa daqueles que são maus. Pois o Senhor Deus é o meu sol e o meu escudo. Ele nos dá a sua graça e a sua honra, e nunca deixa faltar coisa alguma àqueles que andam em retidão nos seus caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Amém? Não é coisa linda? Não é uma poesia? Eu vim aqui transmitir para você essa poesia. Esse salmo, Salmo 84, não está muito certo a respeito do seu escritor. Quando a gente olha Salmo 84 e a gente olha Salmo 23, dá um desejo tão grande de atribuí-lo a Davi. Porque Salmo 23 e Salmo 84, ele está recheado de algumas porções, de algumas ideias, que nos remete a pensar num determinado instante que foi o mesmo escritor. Mas quando você olha aí o cabeçário, o indicador daquilo que o Salmo vai falar, ele atribui aos filhos de Coré. Ele atribui aos coraitas, né? Agora não se sabe se ele está atribuindo que Davi escreveu para os coraitas, ou se propriamente dito os coraitas escreveram. Sendo uma coisa ou outra, esse camarada que escreveu, é um cara que está desesperado por Deus. Sendo Davi, sendo quem quer que seja, né? Está desesperado por Deus. O interessante é que se for Davi, ele está no momento de fuga, ele está fugindo de Saul. E ele está longe da possibilidade de ir na casa de Deus. Ele está longe da possibilidade de se encontrar com Deus em sua casa. Ele está longe da possibilidade de congregar. Ele está longe da possibilidade de ver os utensílios do templo. Se foi Davi, ele está fugindo de Saul. Porque é um salmo de fuga, de alguém que está longe, de alguém que quer chegar, de alguém que quer ver, de alguém que está saudoso, que está com saudade e não pode ir. Então, se for Davi, a situação é essa. Se atribuirmos aos coraitas, aos filhos de Coré, e eu fiquei tão desejoso de pregar sobre isso, sobre essa questão dos filhos de Coré, porque dá uma pregação só na introdução, só no que indica o salmo. O Espírito Santo falou, você pode pregar sobre isso, porque tem uma palavra na indicação do salmo. Por quê? Quem é Coré? Coré é um daqueles caras que se achou santo demais, e chegou para Moisés e falou assim, Moisés, qual é que é a sua, velho? Você está achando que esse Deus aí, glorioso, poderoso, o nosso Deus, ele só fala com tu, velho? Ele não fala com você, não. Então ele produz uma rebelião. Juntamente com outros irmãos, o Datã e o Abirão, os três se colocam numa posição de se rebelar contra Moisés. E aí, meu amado, a palavra de Deus diz que teve uma conferência entre Moisés e essa galera, e a coisa foi dramática, porque eles já tinham contaminado muitas pessoas no meio do povo de Deus. Já havia uma contaminação. E ele estava dizendo, ei Moisés, nós também somos santos, nós também somos sacerdotes, nós também entramos na presença de Deus. Então nós também queremos ter o direito de comunicar ao povo o que Deus está falando. E aí Moisés falou, cara, eu não tenho problema com isso não. Bora lá? Vamos fazer isso então? Eu vou consultar Deus, ver o que ele aprova. Querida, a palavra de Deus diz que a terra se abriu. Um dos momentos mais dramáticos da antiga aliança, do Velho Testamento, em que a terra se abriu e engoliu centenas de pessoas foram engolidas por causa dessa rebelião.
Os 3 foram mortos, dramaticamente, a terra se abriu, engoliu e fechou. Pensa na ira de Deus sobre essa posição desses caras. Que coisa dramática que aconteceu. Não somente ele, mas muitos generais, muitas pessoas que estavam já no meio desse ambiente da rebelião foram engolidas. E também uma multidão de habitantes do povo morreram nesse dia. E interessante, é aí que dá uma pregação. E é interessante que agora a gente acha os filhos do Coré dizendo: Senhor, eu anseio por ti, eu tenho fome de ti, a minha alma está desfalecida, a minha alma desfalece pelos teus átrios. Isso indica que, embora o pai morrendo, embora o pai vivendo na rebelião e sendo tragado da maneira que foi, os filhos não foram. Os filhos não foram atingidos. Irmãos, e isso é profundo, porque, meu Deus, como é difícil separar isso aqui na minha cabeça. Porque muitas vezes nós atribuímos insucesso nosso por conta dos nossos pais. Não somos isso, deixamos de ser aquilo, somos assim porque pai. E esses caras, eles nos ensinam que, embora o pai entre no ambiente da rebeldia, faça coisa diante de Deus e seja eliminado da terra de uma maneira muito dramática, ainda assim esses meninos conseguiram permanecer firmes na presença de Deus. Ponto. Pega depois um outro dia. Então, quando a gente fica em dúvida daquele que está escrevendo, daquele que está dizendo, é importante a gente situar isso, para a gente conhecer a história e para a gente saber de quem está falando. Porque se for os coraitas, eles estão presos na Babilônia. Eles estão cativos na Babilônia. O exército da Babilônia lutou contra Israel, levou Israel cativo, e esses levitas, que eram gente que tinha uma função em Israel, de entrar na presença de Deus para louvar o Senhor, para atribuir ao Senhor louvor, honra, glórias. Esse povo era capacitado. Os levitas, eles eram homens que lidavam com a questão do transporte do tabernáculo. Toda vez que Israel armava sua tenda para ir para uma outra localidade, os levitas diziam: ninguém toque nada, ninguém toque nada. Tinha uma galera que era responsável por juntar a lona, os firmamentos, as estacas. Existia uma outra galera que lidava com a questão dos utensílios. E existia uma outra galera que lidava com a questão do transporte das coisas que eram sagradas. Então ninguém podia tocar nisso. Era só os levitas que faziam esse papel. Por quê? Porque Deus atribuiu isso a eles. Disse: é vocês quem tem que fazer esse negócio. Não pode ser outro. Só gente nesse entendimento que pode tocar em coisas consagradas. Então, você pensa, quanto tempo eles passaram vendo isso, enxergando isso, vivendo isso? Essa atmosfera de estar com Deus, essa atmosfera de louvar a Deus e ver fumaça, essa atmosfera de andar com Deus e ver a glória, ver a movimentação espiritual, ver fumaça, ver nuvem, ver coluna, ver fogo, entrar em adoração diante de Deus e ver rosto resplandecido, sacerdotes que eram encharcados da presença de Deus. Era esse o trabalho, a vida desses caras. E agora os babilônios vêm e tomam e levam tudo, levaram tudo do templo. Levaram todas as coisas, inclusive as pessoas, as mulheres, os filhos, levaram tudo para a Babilônia. E quando da Babilônia eles estão posicionados, eu gosto de pensar que são os coraitas, porque me ajuda a visualizar melhor aqui o que está acontecendo. Porque quando eles estão na Babilônia, eles começam então a suspirar por alguma coisa que eles tanto entraram em contato, que tanto eles viram, que tanto eles observaram, que tanto foi realidade na vida deles, que talvez muitos deles tenham crescido já desde muito pequenininho, já vivendo essa realidade de ver o pai cheio da glória, de ver o pai se aprontando para o turno que ele ia ocupar. Você está aqui comigo? Você está entendendo isso? Que coisa gloriosa! E agora eles estão num ambiente onde eles não podem fazer isso. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente só valoriza quando perde.
É interessante que a gente só valoriza quando não tem mais. É interessante que eu e você, nós só valorizamos relacionamentos, nós só valorizamos coisas muitas vezes quando nós perdemos. Não que esses caras estão nesse sentimento, porque dá para perceber que não é. Dá para perceber que eles estão saudosos e atribuindo palavras diante de Deus por alguma coisa que eles valorizavam lá em cima. E agora estão valorizando aqui embaixo. Mas eu fico pensando, porque a gente tem feito muito velório, né? A gente vai envelhecendo e aí a gente enterra muita gente. Falei isso semana passada no velório do meu cunhado, que faleceu. A galera estava lá e falou, puxa, Doni, a gente quase não se vê, toda vez que se vê no velório. Eu falei, pois é, estamos envelhecendo. E agora daqui para frente, talvez a gente, muitas vezes vamos nos encontrar em velório. Talvez poucas vezes em casamento, porque já não temos muitos filhos para casar, já não temos muitas coisas para acontecer e a realidade chega. E quando a gente perde pessoas, a gente olha para aquela pessoa e a gente diz, puxa, eu podia ter falado. Eu podia ter dito. Puxa, eu podia ter comunicado alguma coisa que seja significativa. Mas a gente ainda teima em achar que a vida o tempo e a vida é uma propriedade exclusiva nossa. E não é. Irmãos, em janeiro, o meu cunhado estava dançando. Ele é forrozeiro, gostava de dançar com a minha irmã. Gente boa demais. Pensa num cara gente boa. Meu irmão, como um irmão mais velho. Morei 5 anos com ele em Veleiros. Estudei lá 5 anos. Morei na casa dele. Ele foi para mim um pai, ele foi para mim um irmão. Eu não pude dizer isso para ele. Tive que falar com ele enterrado. Atribuir aos filhos, à família, à minha irmã, palavras que, puxa, podia ter dito para ele. Não falei. Em janeiro dançando, em fevereiro, internado, morreu repentinamente, rápido. Avassalador, não tinha nada, a não ser uma diabetes, que é controlada. Quem tem, né? Difícil alguém morrer pela diabetes, né? Morre por outras questões, né? E ele faleceu e eu olhei para aquela situação e é onde essas coisas têm crescido no meu coração. Porque, amados, nós só valorizamos, nós só queremos dizer quando não dá mais. Dentro do casamento, eu estou falando de 5 minutos para a Né, eu te amo. Né, eu te amo. Né, eu te amo. Ela vai para a cozinha, vai onde, amor, te amo, hein? Porque não adianta, estou aprendendo que não adianta vê-la um dia em algum lugar, que eu digo para ela que eu prefiro que ela vá primeiro. Porque eu tenho medo da Né viver sem eu. Porque eu sei o quanto eu protejo a Néia. E eu tenho medo dela não ter essa proteção. É isso. Então eu digo, melhor que você morra primeiro, porque eu vou sofrer sozinho. Né? E eu não vou ter que ficar pensando lá em cima, puxa, né, tá penando lá para algumas coisas, não que ela não seja capaz. Mas eu sei como nós nos tornamos dependentes do outro. Você está aqui comigo? Queridos, e aí não adianta depois. Não adianta uma outra hora, precisa ser agora. Então esses caras, eles estão de um lugar, olhando e valorizando, dizendo, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Sabe o que esse cara está dizendo? Sabe por que eu amo o seu tabernáculo? Sabe por que ele está colocado dentro do meu coração? Sabe por que eu estou aqui desesperado para dizer que esse lugar é um lugar muito amável? Porque Deus mora nele. Porque é o lugar onde Deus mora. O tabernáculo no Velho Testamento era a morada de Deus. Deus, ele se apresentava para Moisés e para os sacerdotes e para os homens. Ele se apresentava no tabernáculo, num lugar específico chamado Santo dos Santos. Meu irmão, quando o sacerdote estava ali dentro, oferecendo a Deus oferta pelo pecado do povo, e a palavra de Deus diz que ele vinha, a presença de Deus vinha, o lugar se enchia de fumaça. A presença de Deus era tão poderosa que se o sacerdote tivesse o mínimo de má condição de estar naquele lugar, ele morreria. Tanto é que o sacerdote tinha que ter sinos no pé, porque se ele morresse, se ele não saísse até a hora determinada, eles eram puxados por corda. Porque não tinha como entrar lá, nenhum outro doido ia entrar lá. Então eles puxavam com corda. Era um lugar extremamente temido.
E esse cara que está escrevendo isso, seja ele quem for, ele está dizendo isso. Quão amável é esse lugar, porque Deus mora lá. Sabe, querido, eu quero falar nessa manhã um sentimento que nós, como filhos de Deus, precisamos ter pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Porque quando eu falar aqui casa de Deus, eu não estou dizendo a no preto número 7. Eu estou falando da congregação, eu estou falando do movimento, eu estou falando da união, eu estou falando da igreja que somos nós, amém? Eu não estou comunicando para você prédio e parede, eu não estou dizendo que você deve valorizar essas coisas, mas estar na congregação dos santos é alguma coisa absurda de poderosa e amável. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é quando nós congregamos, quando nós estamos congregados, o Senhor vem e ordena sobre nós a sua bênção. Todo momento que você está aqui hoje, todo momento que você tem estado na presença de Deus em algum lugar onde se diz povo de Deus, você está sendo abençoado sem saber. Teus filhos estão sendo abençoados sem que você saiba. A tua finança está sendo abençoada sem que você saiba. A tua saúde está sendo abençoada sem que você saiba. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece o homem. E ela não tem proposta de acrescentar dor. Então, meu amado, há algo que nós precisamos valorizar, que é o entendimento de que é maravilhoso demais, é poderoso demais nós estarmos na presença de Deus, na casa de Deus. Não por tem que estar. Se não tiver, e aí, irmão, não veio? E aí, irmão, bateu o cartão? E aí, irmão, falhou na missão? E aí, está desviando? Não, querido. Nós temos que ter um desespero por não estar. Eu falei nas minhas férias, eu falei assim, Neia, vamos ver se a gente... Eu mandava aqui para os irmãos tudo no culto. Eu falei, me conecta no Facebook e ninguém via. Ai, que aflição. Põe no Facebook, deixa eu ouvir a palavra. Arruma um jeito de me conectar, né? Porque eu quero estar com os meus irmãos. Eu estava longe e eu queria, né, que alguém... Eu mandei mensagem para o Maurílio, mandei mensagem para o Edson. Quando deu meio-dia e meio, 1 hora, ai, pastor, agora que eu vi, vá tomar banho agora. Ansiar, querido. Ansiar por estar perto. Ansiar por estar conectado. Quão agradável é. Que coisa boa, quão amável é estar na tua presença. Ele diz, a minha alma, sabe o que é alma? Alma é um centro do homem cujas emoções estão abrigadas, cujos desejos estão abrigados. Ele está dizendo, Deus, isso está tão profundo que não está aqui na minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça, é coisa do meu coração, está na parte central do meu ser. Tomou minha alma. Eu tenho desejo disso, eu tenho vontade disso, eu tenho prazer disso. Eu não vou porque vou. Eu não vou porque tentar. Eu vou porque eu entendo que é prazeroso demais estar na tua casa, estar na tua presença. É uma coisa fora do comum estar entre os santos de Deus. É muito bom estar, ele diz, a minha alma suspira e ela sente muita saudade do templo. Estou cheio de saudade porque não posso ir, meu Deus. Eu fico pensando no momento em que a gente pode passar na vida, em que você pode ser tirado de você o privilégio de estar na casa de Deus. Por uma enfermidade, por uma mudança, por alguma coisa, que você tem que ser arrancado da casa de Deus e não pode estar na casa de Deus junto com os seus irmãos que você tem aprendido a amar. Que desespero, irmãos. Eu não sei se isso te desespera. Nos desespera. Parece que a nossa vida não tem sentido. Parece que não tem alegria. Parece que o domingo está xoxo. Parece que o domingo está esquisito. Parece que o domingo está sem sentido. Ah, pastor, mas você já acostumou. Acostumei. É isso mesmo. Mas eu não venho por costume. Eu venho porque minha alma anela adorar a Deus. Ver a galera servindo ao Senhor com cânticos, com celebração. Outros que choram, outros que se alegram, uns que levantam a mão. É uma variedade de sentimentos profundos
que existe na casa de Deus. Então ele diz, o meu coração e o meu corpo está vibrando. Irmãos, aquilo que a minha alma sente, o meu corpo também sente. Não adianta você dizer, eu estou aqui adorando a Deus, Não, querido, você sente no corpo a vibração. Você treme. Teu corpo fica abalado por aquilo que o Senhor transmite sobre a sua emoção, sobre a sua alma. E ele diz assim, os pardais e as andorinhas fizeram o seu ninho para proteger os seus filhotes. Irmão, tem pano para manga nesse negócio. Pardal em Israel. Começa aí, né? Como é que o escritor diz que pardal... Onde é que ele achou pardal? Quem são os pardais? Quem aqui é passarinheiro, levanta a mão. Rapaz, estamos mal, Fernando. Só. Quanto você paga num pardal, Fernando? Quanto você paga num pardal? Eu tenho um para te vender. Quanto você dá nele? Faça a sua oferta. Por favor, faça a sua oferta. Eu preciso vender, ele já mudou, está cantando até. Não quer? E se eu te der, Fernando? Não quer também. É isso. Esse cara está olhando para o templo e ele tem uma visão seguinte: Senhor, é tão interessante a gente olhar para o teu templo, é tão interessante a gente olhar para o tabernáculo, porque, Senhor, o pardal, ele anda errante por muito tempo. Ele tem dificuldade de achar um lugar para aprontar o seu ninho. Eu sou passarinheiro, eu sei o que eu estou falando. Ele tem dificuldade para achar o seu ninho. Ele vai, voa, às vezes até leva alguma coisa. Você já viu o ninho não contido do pardal? Ele vai ali, começa a pôr, aí ele é desconfiado, tem muito movimento, não, vou para outro lugar. Ele vai para outro lugar, né? Ele é errante, ele não é muito certo da onde ele vai colocar o seu ninho. Mas esse salmista disse assim: o pardal encontrou casa. Até o pardal encontrou casa, ou seja, até aquilo que é desprezível, até aquilo que não tem valor nenhum no sistema, no mundo, na família, diante das coisas, até esse ser tem a condição de morar no tabernáculo, de morar no altar de Deus. Até se você se achar o mais desprezível, não tem valor nenhum, o Salmo está dizendo, esse lugar é onde você pode morar. Esse lugar é o lugar onde você pode ficar, você pode armar a tua tenda naquele lugar. Irmão, que maravilhoso, não tem para ninguém. Não tem, mas tem que ser assim, o cara tem que ser assado. Eu ainda não sou muito santo, eu ainda bebo uma cerveja, eu ainda não... Bora caminhar para você conhecer o Deus que transforma e muda, mas coloca a tua casa no tabernáculo de Deus. Coloca a tua casa na igreja. Coloca a tua vida no reino. Isso é maravilhoso, porque a gente olha para a gente. Hoje a gente cantou uma canção aqui que fala de verdades nossas, né? Muito próprias nossas. Eu fui inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus, mas ele não teve para ninguém. Ele não respeitou a minha inimizade. Ainda assim ele me amou. Ainda assim ele vestiu. Ainda assim ele quis. E eu dizia, eu não quero você. Ele falava, não tem problema, mas eu te quero. Eu vou fumar maconha, sem problema, eu te trago um maconhado. Eu vou roubar, então eu te trago assaltante, mas eu vou trazer você. E não resistiu o amor de Deus. Que amor é esse, irmãos? Por isso que o salmista está dizendo aqui. Por isso que o salmista está dizendo, que amor é esse? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele olhou e falou, engraçado, que coisa engraçada. Até o pardal, é brincadeira, até o pardal encontrou casa. Casa fala de estabelecimento. Casa fala de você estabelecer a tua vida. Não é gostoso quando você tem que deixar sua casa porque o proprietário pediu, porque você vai ter que mudar, e você fica perambulando, tentando achar casa, de repente você fala, amor, eu vi uma casa que é tão bonitinha. Tem até lavanderia para você lavar roupa, amor. Ai, tem uma sala tão fofinha, o quarto, amor, tem uma janela arejada, do jeito, não é gostoso isso? É isso que ele está dizendo, que embora sendo desprezível,
Esse pardal, ele rodou e encontrou casa. Muito parecido comigo. Quanto eu rodei, querido. Quanto eu rodei. Ontem eu dizia para os irmãos, né? A gente diz assim numa canção, falando assim, não há outro Deus como tu. Não existe outro Deus como tu. E eu tentei achar. Eu fui atrás de outros deuses. Confesso para você, eu tentei várias vezes, mas eu não encontrei. Por quê? Porque não existe outro. Só tem Deus, só tem o Senhor Jesus, só Ele é Deus. Só Ele que pode conquistar um coração de um pardal. Só Ele que atrai o pardal para fazer morada na casa dele, que coisa linda. E aí ele fala da andorinha. E a andorinha fez ninho para si. Que coisa, irmãos, é pensar, porque a andorinha é uma ave migratória, né? E ela também é inquieta. Mas ela encontrou nesse lugar um lugar não só de fazer os seus ninhos, mas de criar os seus filhotes. Louve a Deus porque você está criando os seus filhotes na presença de Deus. Louve a Deus porque você está criando os seus filhotes na casa do Senhor. Louve a Deus porque você não só achou lugar para morar, mas você achou lugar para procriar, para multiplicar. Porque é nesse lugar onde você plantou o teu ninho, é que você vai ter muitos filhos naturais, muitos filhos espirituais. O berçário está cheio. Está cheio de filhos que Deus quer nos dar. O ninho fala de multiplicação. O ninho fala de crescimento. O ninho fala da condição de nós criarmos os nossos filhos na casa de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Comece a adorar a Deus porque os teus filhos estão na presença de Deus. Não faz igual o pastor, que não tinha essa grandeza de ficar o tempo todo dizendo, Senhor, que glória, que lindo, que lindo. Não, já são de Deus, né? Não precisa mais. Louve a Deus por cada detalhe, querido. Louve a Deus porque Ele está na salinha, louve a Deus porque Ele está no berçário, louve a Deus porque Ele está entre os adolescentes, louve a Deus porque Ele está entre os jovens, louve a Deus porque Ele está aqui na presença de Deus. Adore o Senhor todos os dias, porque, meu amado, isso é de extrema importância, criar os seus filhos no ninho, no tabernáculo, na presença do Senhor. Agora, o interessante aqui, que ele fala de 3 coisas que o homem é feliz. O homem que tem esses atributos, de entender da importância da congregação, da família de Deus, da igreja de Deus, esse homem, ele tem 3 motivos para ser feliz. O primeiro dele diz assim, felizes são as pessoas que fazem do Senhor a sua força. E resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é no outro que você coloca a sua força. Estando na casa de Deus, é em Deus que deve ser colocada a tua força. Porque tem muitas pessoas que estão sucumbindo na fé, que já não desejam estar mais na congregação dos santos, que não querem estar mais na igreja, que não querem mais atribuir, respirar e falar, ai, quão amáveis são, chegou domingo, aleluia. Já não querem mais, sabe por quê? Porque atribuir a sua força a homens. E nenhum homem pode ministrar sobre a sua vida aquilo que Deus tem para fazer sobre você, querido. Tira os teus olhos do líder, tira os teus olhos do pastor, tira os teus olhos da tua esposa, tira os teus olhos do teu vizinho, tira os teus olhos do apóstolo, tira os teus olhos do Lula, tira os teus olhos do Palmeiras, do Corinthians, tira os teus olhos de todas essas coisas, porque elas não são potencial de Deus para transferir sobre as nossas vidas, para transmitir sobre nós força. A nossa força vem da comunhão com Deus. É lá que eu recebo força. Como são felizes os homens que entendem isso? Ele diz, eles são capazes de transformar lugares difíceis em lugares abençoados. Sabe, querido, esse salmista está dizendo o seguinte: na peregrinação de Israel para Sião, tinha 3 ou 4 festas, que eles saíam da onde eles estavam e eles tinham que ir em peregrinação para chegar em Sião, para poder celebrar as festas. E era a coisa mais linda, porque alguns clãs, né? Algumas famílias que talvez estivessem um pouco mais afastadas, na peregrinação eles iam se juntando. Já viu aquela coisa? Do PT aí no final de semana?
Era 100, depois virou 500, depois virou 1000, depois... Peregrinação, é uma peregrinação. Vai se juntando gente, de tudo quanto é lado, né? E acontecia isso, então, de repente aquela peregrinação, aquela procissão, aquela quantidade enorme de pessoas iam chegando em Sião para adorar a Deus. Só que no meio do caminho, a palavra de Deus, o salmista disse, que ainda passando pelo Vale de Baca, o Vale de Baca era um lugar árido, o Vale de Baca era um lugar desértico, era um lugar sem expressão, era um lugar sem condições de alojar, de ficar, até mesmo para passar era difícil. No Vale de Baca, que significa o Vale das Lágrimas, o Vale do Choro, no vale, e é Vale de Lágrimas e Vale de Choro, porque tinha uma planta que chorava, né? Existia uma planta nativa, né? Que ela, muito parecido com cacto, mas ela acabava num determinado instante soltando aquela água, né? E caía como lágrima. E é por causa disso que ficou esse nome. Então, querido, sabe, na nossa trajetória, como filhos de Deus, para nós chegarmos movidos pela eternidade, para nós chegarmos um dia na presença de Deus na eternidade, haverão vales de lágrima. Não dá para te enganar e dizer que tudo vai ser sorriso, tudo vai ser lindo e maravilhoso. Na peregrinação nossa, como filhos de Deus, para chegar em Jerusalém, e eu espero que você tenha noção de que a tua vida é um momento, uma preparação para tu chegar na eternidade. Se você não entendeu isso ainda, então está difícil. Nós estamos vivendo para construir nessa terra, porque a palavra de Deus diz que aqui a traça e a ferrugem vai corroer tudo que a gente constrói. Então não construímos para essa terra, não construímos para esse momento, nós construímos para a eternidade. E onde o pastor Rolando diz que aquele cristão que não coloca os seus olhos na eternidade, ele tem uma tendência de olhar para o passado. O cristão que não olha para a eternidade, olha para o passado. Quando nós olhamos para o passado, nós temos uma tendência de ficar o quê? Deprimido. Culpa. Não fiz. Deveria fazer. Fiz errado. De novo. Não é? Então, quando nós não olhamos para a eternidade, nós temos uma tendência de olhar para o passado. Aí você diz, eu sou positivo, eu olho para o presente. Então, bem-vindo ao estresse. Porque o presente vai evocar estresse. Aquela pessoa que fala, não, eu preciso, é hoje, eu preciso fazer hoje, não é? Vai ficar o quê? Estressado. Vamos supor que você diga assim, mano, eu não sou muito nem do passado e nem do presente, eu sou do futuro. Então deixa eu te dizer, bem-vindo à condição de você ficar ansioso. Vai ficar ansioso, porque tem que olhar para o futuro, não estou enxergando, e aí eu tenho que conseguir, aí eu tenho. Por quê? Porque os teus olhos estão postos no plano natural. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que é a eternidade, meu amado. Na eternidade não tem ontem, não tem hoje e não tem amanhã. É eterno, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Aleluia! E nós somos eternos para a glória de Deus. Agora olha só, ele diz que até esse momento aqui, de dificuldade, de deserto que nós vamos passar, pode esperar, porque vai vir chuva. Pode esperar, você vai passar pelo deserto, pela dificuldade, pelo Vale de Baca. Mas há uma possibilidade muito grande em Deus. Se você é esse que almeja, se você é esse que deseja, se você é esse que reconhece, se você é uma dessas pessoas que se sentem bem-aventurado por essas coisas, pelo caminho reto de Deus, por servir a Deus, por desejar estar na casa de Deus, por servir ao Senhor com alegria, mesmo no momento da sua aridez, da sua dificuldade, haverá de vir sobre você escape, haverá de vir sobre a sua vida chuva, para que você não morra de sede, para que você seja refrigerado, para que você se banhe, para que você constantemente sinta a providência de Deus no meio da dificuldade. Quantos têm passado por isso aqui, querido? Quantos irmãos? Pastor, que luta. Aí eu pergunto assim, está morrendo? Não. Que luta, mas está fortinho, né? Lógico. Aleluia, estou esperando no Senhor, Ele vai fazer. É isso, é chuva que vem sobre esse indivíduo. Mas, querido, nós precisamos estar desejosos
pela presença de Deus em sua casa. Amém, querido? Glória a Deus. Por isso ele diz assim: Senhor Deus dos exércitos, ouça a minha oração, ó Deus de Jacó. Esse cara conhecia a história? Esse cara conhecia esse Deus? Porque ele está dizendo assim: Senhor, ouve a minha oração, ó Deus de Jacó. Por que ele coloca o Deus de Jacó? Porque ele está passando por uma situação, ele está passando por uma ansiedade, ele está passando por um momento que ele olhou, o parceiro dele também viveu isso, Jacó também viveu. O Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão, o Jacó fez tudo errado, ele foi enganador, ele teve a vida de pardal, andou por tudo quanto é lado, tentando encontrar a sua própria existência, a sua própria vida, né? Começou a andar como pardal, e um dia ele colocou o seu ninho na presença de Deus. Quando ele colocou o seu ninho na presença de Deus, não lhe restou outra coisa a não ser arrumar a sua vida. Não cabia outra coisa. Falou: rapaz, eu preciso arrumar minha vida. Meu irmão quer me matar, meu sogro safado está me roubando pra caramba, está me enganando igual eu fiz com meu irmão, estou querendo casar com a Raquel e esse cara está me dando a Lia, está uma bagunça a minha vida. Deixa eu colocar deixa eu fazer meu ninho na presença de Deus. Quando ele faz o ninho dele na presença de Deus, o Espírito Santo o convence que ele tem que achar o irmão, que ele tem que consertar coisas, que ele tem que alinhar a vida dele, porque senão a bênção de Deus não viria sobre ele. Aí ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou envolver a família, porque a gente gosta de envolver todo mundo. A culpa é do Fernando, a culpa é disso, a culpa é do outro, e a gente gosta de culpar. Ele falou: não, a situação é comigo, vocês vão ficar aqui e eu vou na frente, que eu preciso encontrar com o meu irmão. Ele vai e se encontra com o irmão, ele pede perdão, ele traz ajuste na vida do irmão. Mas antes de acontecer esse momento de bênção sobre a vida dele, sabe o que precisou acontecer? Ele passar por um vale seco, árido, o vale de Baca. Todo homem de Deus que vai chegar num nível de um dia ter um encontro poderoso, de ter vida transformada, de ter bênção de Deus abundante sobre a vida dele, uma vida de vitória, esse homem vai ter a necessidade de consertar coisas. Tem que consertar. Consertar com os filhos. Estava falando ontem com o Cláudio, a minha trajetória. Tem que consertar com os filhos. Tem que consertar com a esposa. Tem que consertar com o parente. Tem que consertar com o irmão. Tem que consertar com o pastor. As pessoas pegam as suas malas e elas vão para outro lugar achando, meu amado, muitas vezes que está resolvido. Deixa eu te dizer, vai passar no vale de Baca. Tem que resolver as situações. Tem que um dia falar assim: eu preciso encontrar o meu irmão e alinhar algumas coisas. Eu preciso falar, eu preciso me arrepender. Porque eu estou percebendo que a bênção quer chegar e não chega. Eu estou percebendo que a vida de Deus quer vir para mim e não vem. Você está entendendo? Então, irmãos, não adianta a gente pegar as nossas bagagens e andar por aí como pardal. Deixa eu te dizer uma coisa: cede nessa manhã e vem para o ninho na casa de Deus. Porque aqui o Senhor vai te fazer um convite. Bora arrumar? Bora consertar? Porque eu quero fazer de você uma potência. Eu quero fazer de você algo grande. Eu quero fazer de você uma grande história na minha presença. Mas muitas vezes nós não estamos nos permitindo. E até o pardal, até aquilo que é insignificante. E às vezes a gente está vendo alguns pardais que chegam, que se alinham, encontram ninho, e eu ainda estou como uma andorinha. Não é assim? É um convite de Deus nessa manhã, querido. Faz o teu ninho na casa de Deus. Em nome de Jesus, eu queria que você ficasse em pé.